Olá, o meu nome é Ana Paula Rodrigues, eu sou professora, pesquisadora e completamente apaixonada por literatura. Esse é o canal Mundos Possíveis. O objetivo do canal é compartilhar com você as minhas leituras, conversar sobre literatura clássica e também sobre literatura contemporânea, dando dicas, sugestões e trazendo embasamento teórico e crítico para aprofundar as leituras. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Olá, leitores! Esse é o episódio 2 da leitura do livro Terra Sonâmbula, do escritor moçambicano Mia Couto. Bom, no episódio 1, nós já tratamos das questões históricas, do contexto, não é, externo, que é interessante a gente conhecer porque amplia um pouco a nossa visão, a nossa leitura da obra. Nesse episódio, a gente vai tratar dos aspectos literários, não é? Claro que é importante a gente conhecer o contexto histórico, mas a ênfase do nosso canal é tratar das questões que são realmente literárias. Então eu vou começar falando um pouquinho sobre como se dá o enredo, né? Que história está sendo contada aqui? É importante a gente observar que são duas histórias que correm de maneira paralela. De um lado, eu tenho o primeiro capítulo, né? O início do romance é um menino e um velhinho. Esse menino chama Muidinga, o velhinho chama Tuahir, e eles estão caminhando por uma estrada, atravessando um cenário de destruição da guerra, que logo depois a gente vai entender que é a guerra civil, não é? Posterior à guerra da independência de Moçambique. Quem nos conta tudo isso é um narrador em terceira pessoa, onisciente, sabe tudo que eles pensam e sentem, e que vai nos contando como se a gente estivesse assistindo a um filme. Então esta é uma história. Esses dois estão caminhando e eles não são parentes, não é? Esse menino, ele não tem memória, é uma criança de mais ou menos uns 12 anos que não tem memória. Ele fugiu de um campo de refugiados, não é? Da guerra civil, extremamente doente, e esse velhinho, Tuahir, é que vai cuidar dele. É como se ele, né, nascesse de novo. Ele vai ser menino de novo, vai ter que aprender a andar, vai ter que aprender a falar, vai ter que aprender a comer, e é o velhinho que vai ensinar tudo isso para ele. Então percebam que a gente tem, né, a juventude, a criança, e tem o velhinho. Tem o novo e tem o ancestral já caminhando, não é, lado a lado por essa estrada. Eles vão encontrar um machimbombo queimado. Machimbombo é a palavra que o Mia Couto vai usar para ônibus. Então é um ônibus que bateu numa árvore enorme. Esse ônibus foi incendiado, então é a carcaça desse ônibus, né, batida nessa árvore enorme. E aí o velhinho pensa, é um bom lugar pra gente ficar, pra gente se esconder. Porque como nós estamos fugindo da guerra, podemos ficar escondidos. Ninguém vai achar que tem gente viva morando dentro desse ônibus completamente queimado e destruído. E aí eles dão uma olhada ali no entorno e vão descobrir uns cadáveres, não é? Pessoas que foram queimadas dentro do ônibus, e um pouquinho mais longe tem um cadáver, não tem nenhuma marca de queimado nele, ele está de rosto para o chão. E aí o que eles vão fazer? Por respeito às tradições locais, eles têm que enterrar esses mortos. Eles não podem deixar os mortos ali e viver nesse mesmo espaço. Então eles vão cavar a terra, vão enterrar esses mortos, inclusive esse um que eles vão ter que puxar, né, um tanto, para levar para o buraco. E aí, mais ou menos perto de onde estava esse cadáver, eles vão encontrar uma mala. E aí, claro que vão abrir a mala procurando comida, procurando alimento, procurando alguma coisa que os ajude. E eles vão encontrar dois tipos de alimento dentro dessa mala. Primeiro, comida. Então, umas latas, umas conservas, umas coisas que eles podem usar para se alimentar pelos próximos dias. E a segunda coisa que eles vão encontrar é o alimento do espírito, porque é a literatura. Dentro daquela mala existem uns cadernos escritos à mão, não é? Um monte de folhas que primeiro o Muidinga pensa que são cartas, e aí o velhinho diz assim, guarda essa papelada pra gente fazer fogueira. Mas o menino guarda escondido, guarda pra ele já de cara não quer fazer fogueira daquilo, né? E aí, ao olhar para os cadernos, ele vai descobrir que ele sabe ler em português. Porque como ele era desmemoriado, e como eles estão andando por essa estrada não se sabe há quanto tempo, sem nenhum contato com a língua escrita, ele não sabia que ele sabia ler. Mas quando ele começa ali, ele fala, olha, eu sei ler, vou guardar os cadernos. Então percebam que sacada genial teria encontrado os dois alimentos, né? O do corpo e o da mente, o do espírito, dentro dessa maleta. Esse é o núcleo 1, é a primeira história, é aquilo que a gente pode chamar de tempo 1.
ou o tempo do presente histórico assolado pela guerra civil. É o tempo do menino Muidinga e do velhinho Tuahir, são os arredores desse machimbombo queimado. Isso é um primeiro núcleo de história. O segundo núcleo, ou o segundo tempo, é aquele que está dentro dos cadernos. É aquele que a leitura do menino Muidinga vai nos apresentar. Porque depois que eles enterram todos os mortos, que eles se situam, se organizam dentro daquele ônibus, comem alguma coisa, o menino diz, agora eu vou ler os cadernos. E aí é muito interessante a gente entender como que o Miyakoto, né, estruturou a sua obra. Então vou mostrar aqui para vocês. Percebam que nós temos, não é? Primeiro capítulo, dividido em duas partes. O primeiro capítulo tem a Estrada Morta, que é essa história que eu acabei de contar do Muidinga com o Tuahir. E depois, primeiro caderno de Kinzu, que tem um título especial para esse caderno. Então, cada vez que o menino abre o caderno para ler, encerra um fragmento do texto e na página seguinte é a voz do Kinzu, que é este rapaz que escreve esses cadernos como memórias. Ele está tentando entender a sua própria vida, contar tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele aprendeu. E quem é ele? Ele nasceu num vilarejo antes da independência, porque existe o relato dele de que quando houve a independência de Portugal, a família festejou, o pai vestiu a melhor roupa, então ele já era uma criança que já não entendia o que era independência, mas ele tem essa lembrança, e aí ele quer ir embora dessa terra. Ele é um menino que quando cresce, ele quer ir embora, e aí o pai vai dizer que não, que ele tem que ficar lá naquela terra, que ele não pode ir, mas aí depois da morte do pai, ele decide virar um Naparama, que é uma espécie de guerreiro espiritual, não é? Alguma coisa parecida com feiticeiros, nesse sentido, que existem para acabar com as guerras. Então percebam o desejo desse moçambicano da terra de acabar com a guerra. Então ele vai largar tudo, vai largar a família para se tornar um Naparama e acabar com essas guerras. Então, para cada capítulo que a gente tem a leitura do que acontece com os dois no Machimbombo, eu tenho esse outro tempo, tempo 2, que eu posso pensar como um tempo passado. É um tempo repleto de experiências humanas, de tradições, de ritos, de lendas, porque o Kinzu viaja. Em cada lugar que ele passa, ele ouve uma história. Então ele vai conhecendo pessoas e ouvindo as histórias destas pessoas e vai relatando tudo isso nesse caderno. Então percebam que é a oralidade transformada na escrita, numa escrita em língua portuguesa, que ele está escrevendo, a gente não sabe direito para quem, mas é uma espécie de diário. E a gente vai pensar nesse personagem Kinzu como um herói épico. Épico no sentido de que ele empreende uma viagem, é a viagem do herói. Ele precisa abandonar sua terra, abandonar tudo aquilo que lhe é familiar em busca de si mesmo, não é? Ele não sabe disso ainda, mas ao longo da trajetória ele vai se descobrindo, se entendendo e entendendo qual é a função dele nessa história toda. Pensando na viagem épica do Kinzu, a gente também pode pensar que lá do outro lado, no tempo 1, o Muidinga e o Tuahir também estão empreendendo uma viagem épica. Também abandonaram tudo e estão caminhando para um lugar melhor, para uma vida melhor, também para se entender, também para se conhecer. Então é muito importante que a gente entenda a narrativa com dois tempos. O tempo 1, que é o tempo do presente histórico, o tempo 2 é o tempo do passado. Mas eu tenho também um terceiro tempo, que é o tempo da literatura. Porque a literatura é a narrativa, é a palavra que vai unir esses dois tempos, não é? Então, é nas leituras dos cadernos que o menino Muidinga vai entendendo o que se passou, vai conhecendo da história, vai procurando maneiras de se conhecer. Porque em inúmeros momentos ele vai dizer para o Tuahir, eu queria ser aquela personagem do caderno. Eu acho que o que eu sinto é o que aquela personagem do caderno sentiu. Então percebam que esse tempo da literatura une os dois tempos, né? Alinhava, costura mesmo essas duas narrativas que no final vão se transformar numa narrativa só. Outros aspectos que a gente pode abordar na leitura da obra são as diferentes oralidades que aparecem, não é? Então nós temos, como eu já disse, a presença de inúmeros contadores de histórias, que é uma maneira do nosso narrador
costurar o que é a oralidade do passado com o que é a narrativa escrita, porque o que nós estamos lendo é uma obra de literatura cheia de oralidade. É a escrita que traz corporificada mesmo essa voz do passado, da ancestralidade. Então é interessante a gente perceber que o contador de histórias e o ouvinte de histórias, em vários momentos do livro, eles vão trocando de papéis, não é? Então o menino Muidinga, ele está lendo, ou seja, ouvindo as histórias do Kinzu, mas ele lê em voz alta, para que o velhinho Tuahir possa ouvir. Então ele é o ouvinte, leitor, mas ele também é este narrador. E o velhinho Muidinga, em diversos momentos, é ele que assume a palavra e vai contar histórias do passado e vai contar sonhos de um futuro melhor. Então essa questão da oralidade e das inúmeras vozes narrativas é muito importante. Outro tópico para a gente observar é a questão da própria escrita, da consciência que o Kinzu tem do que ele está escrevendo, de uma escrita que vai preencher os espaços vazios. E é uma narrativa, gente, cheia de espaços vazios, porque é um livro de guerra, é uma história de guerra. Tudo que é contado nessa obra é muito triste, as histórias todas são muito tristes. Então você tem os vazios da guerra, os vazios dos sonhos que foram destruídos, os vazios do esquecimento desse menino sem memória, dessa Moçambique, né, perdendo a memória, dessa ancestralidade que está morrendo, dessa oralidade que se ninguém mais escuta também está sendo esquecida. Você tem as ausências das pessoas, porque o menino Muidinga não tem família. Ele fala que ele queria saber quem é a família dele, ele queria encontrar, ele queria ter uma mãe, um pai. Então todas essas ausências serão preenchidas pela escrita, pelos cadernos do Kinzu. Então olha a importância que esse narrador dá para a literatura, né, para o poder da palavra, como isso preenche os nossos próprios vazios, né? E aí, também para preencher os vazios, entra uma questão que é o sonho, muito cara ao Miyakoto. Não é só nesse romance, a gente percebe isso em outras obras. Nesse romance destaca-se realmente porque a própria palavra sonho aparece dezenas de vezes ao longo da narrativa. Então, são os sonhos do Kinzu, não é? Que o fazem abandonar sua terra e querer virar um Naparama, querer acabar com a guerra. Depois ele vai receber uma outra missão, não é? E aí ele vai tentar resolver, cumprir essa missão. Então são os sonhos dele que preenchem os seus cadernos. E aí, conforme o menino Muidinga lê os cadernos e sonha os sonhos do Kinzu, a estrada anda. Não são só eles que andam, é a estrada que anda. A paisagem se transforma, a paisagem vai mudando. Cada vez que ele lê, que ele fecha o caderno, né? Porque eles têm que buscar água, porque eles têm que buscar alimentos, cada vez que ele fecha o caderno e olha, a paisagem mudou. Então olha como o sonho, né, vai fazendo com que a realidade se transforme. Então a realidade se desloca, sai do lugar. A questão do sonho vai aparecer inúmeras vezes no episódio 3, quando nós fizermos a leitura, vocês vão perceber. Um outro item que é muito interessante é a gente perceber o desconforto de ser fronteiriço. Porque todas as personagens importantes do romance vivem na fronteira, né? Então você tem personagens que transitam, que vivem entre dois mundos, entre a vida e a morte. O próprio Muidinga é dito inúmeras vezes que ele estava à beira da morte. Todo mundo considerou que ele já estava morto e ele é salvo pelo velhinho Tuahir. Então ele está ali entre a vida e a morte. As personagens transitam entre a tradição, o passado, a ancestralidade, as leis da terra e a modernidade. Então esse Moçambique, esse país, ele pode continuar sendo o país de 200 anos atrás? Não, não vai ser mais. Mas ele é um país europeu? Não, não é. Que país é esse, né? Como é que transita entre tradição e modernidade? As personagens vivem também entre a oralidade e a escrita, entre ouvir as histórias e saber ler. A questão da língua portuguesa vai ser abordada, porque as personagens que aprendem o português são vistas pelos familiares, pelas pessoas da terra, pelas pessoas das suas aldeias, como traidores, né? Porque a partir do momento que aprendeu o português, abandonou a língua local, a língua da tradição, a língua da família, já não sonha mais na língua da família. Então, como que essas crianças que cresceram aprendendo português na escola convivem, né? Existe sempre essa questão. E talvez a dualidade, a fronteira principal seja a da realidade e do sonho. O que é realidade e o que é sonho nessa narrativa,
né? O que que na nossa vida é realidade e o que que é sonho? Essa fronteira, ela tá ali sempre muito tênue, não é? A gente puxa de um lado, ela empurra do outro e a gente vai tentando caminhar nessa fronteira. É importante a gente lembrar que em literatura tem um conceito que é o conceito de fantástico. O que é o fantástico na literatura? É quando incorpora-se à narrativa elementos do sobrenatural. E eles vão ser, né, incorporados e aceitos com a maior naturalidade. Então nós, leitores, ao lermos uma obra fantástica ou com elementos fantásticos como é o Terra Sonâmbula, temos que embarcar nesta viagem, temos que embarcar neste grande sonho. Porque o nosso Kim Tzu vai contar inúmeras histórias, por exemplo, de fantasmas. Que ele, por exemplo, o pai morreu e ele conversa com o pai. Não tem problema nenhum. Ele viaja e o pai fala com ele, conversa com ele, manda sinais toda hora. E em nenhum momento ele se espanta. Porque a relação, né, que eles têm com a morte ela é muito diferente da relação que nós ocidentais temos. Então o fantasmagórico aparece de maneira super natural. Inclusive, outras questões que para nós podem ser difíceis, né, da gente pensar, por isso que tem que ler a obra com a mente aberta, se jogar mesmo no sonho, são as questões das maldições. Então o pai dele joga uma maldição nele, de que ele nunca vai conseguir chegar onde ele quer. Tem uma outra personagem que é a Farida, que nasceu gêmea. E aí nascer gêmeos era considerado uma grande maldição, então ela vai ser afastada ali das pessoas, vai ter uma vida toda diferente por ter nascido gêmea. Então essas questões todas são incorporadas. E aí a gente, junto com as personagens, tem que ir transitando nas fronteiras, né? O que é a realidade, o que é o sonho. Claro que o contexto histórico está muito forte, está muito marcado, com datas, nomes, aparece muito fortemente. Mas a gente tem que estar sempre também com o outro pé. Um pé está na realidade, mas o outro pé tem que estar no sonho. E aí, o último item que eu queria abordar dentre esses temas é a busca e a construção da identidade. Então, as personagens, como eu disse, viajam em busca de si mesmas, em busca de construir uma consciência de quem elas são, não é? E essa busca, essa viagem em busca de construir uma consciência de si é a jornada do herói. Então, olha como inúmeros elementos da tradição literária, não é, aparecem junto com inúmeros elementos da tradição oral, lindamente costurados, não é, pela literatura, pelo fio literário do Miyakoto. Quando nós pensamos nas personagens da obra, é importante pensar que são personagens que perderam tudo. Que perderam a casa, perderam a terra, perderam a família, não é? Por conta das guerras, das duas guerras. O que elas não perdem? A capacidade de contar histórias. Elas são narradores, né? São personagens que narram, que contam as suas histórias. E o que é narrar? Né? O que é contar uma história? O que é oralidade? É a capacidade de intercambiar experiências, né? Então, nosso querido Walter Benjamin já nos disse isso muito bem explicado. Vou deixar na descrição do vídeo as referências para o texto narrador do Walter Benjamin, em que ele vai dizer que esses narradores, né, ancestrais, eles tinham essa faculdade, essa capacidade de intercambiar experiências. E aí o que as nossas personagens fazem o tempo todo é isso, é trocar as suas histórias. A moeda de troca é a história, é a narrativa, porque eles não têm mais nada, eles perderam tudo, não é? E aí todas as personagens vão fazendo parte de um mesmo sonho. É muito interessante a gente observar como todos esses narradores que aprendem com as experiências dos outros e com as próprias experiências, juntam essas experiências todas na história que passam adiante. Ou seja, que vão impregnar outros narradores, que vão, impregnados por isso, passar adiante. Então é importantíssimo a gente entender e valorizar essa questão da oralidade desses narradores que colocam todas as personagens desse romance que é escrito dentro de um mesmo sonho, dentro de uma mesma história. E aí esse enigma vai até o finalzinho do romance. Último item para a gente pensar antes de nos dedicarmos efetivamente à leitura do romance é nas constantes polarizações apresentadas. Mas é importante olhar essas polarizações como polarizações que são complementares e nunca excludentes. É muito importante a gente lembrar aquela história que eu acabei de falar das personagens que são fronteiriças, não é? Porque é impossível ter que escolher entre a tradição e a modernidade. Por mais que se queira, Moçambique não vai voltar a ser o que era antes.
E Moçambique também não vai do dia para a noite vir a ser um país europeu. Então, como transitar? Já que não é possível escolher entre um e outro, como é que nós vamos complementar essas duas questões? O mesmo vale para a oralidade e para a escrita. Não é mais possível escolher entre um e outro. Então, o que os nossos narradores farão é a junção. Então, as polaridades voz, tudo que se ouve, e letra, como aprender a voz. Então, a gente não vai escolher entre a voz e a letra. Vamos complementar. O velho e o novo. O velho na narrativa aparece, são inúmeros velhinhos que aparecem sempre como esses guardadores de histórias, né? Eles vêm cheios de histórias que precisam ser passadas adiante. Então, os velhos estão lá para passar as histórias para os novos. Eu não vou escolher entre um e outro. O vivo e o morto. Então, os fantasmas que habitam os lugares junto com os vivos, e os vivos que estão prestando contas e tem que fazer rituais e tem que estar ali conversando com os mortos. Então, existe sempre esse trânsito entre os dois. Também sonho e realidade, também o regional, o local e o país, que é uma questão importante. Esse Moçambique, que na verdade é composto de inúmeras, né, culturas e povos e tradições diferentes, então é o local dentro desse país. Eu não vou escolher entre um e outro, preciso complementar. O global e o local, o mesmo e o outro. Ser si mesmo, mas olhar para o outro também. Então percebam que o que o Miyakoto vai propondo para a gente, quando propõe todas essas polarizações de maneira complementar, ele vai propondo para a gente que é preciso combinações mestiças. Nós vamos escolher entre um e outro. É a mestiçagem que vai compor essa terra nova, que vai compor a vida desse menino novo e que vai compor também todas as nossas histórias, né? Porque nós todos somos mestiços, as nossas histórias também são todas mestiças. Encerramos aqui o episódio 2 do Terra Sonâmbula. Então você que ainda não assinou o canal, assine o canal, curta o vídeo e fique esperando porque o episódio 3 daqui a pouco tá aí.